empresários independentes bem-sucedidos nos anos de bebida clandestina. Cortejados pela imprensa e celebrados pelos filmes. Mas atrás do brilho havia um propósito mais profundo: fundar um negócio, uma empresa criminosa feita de regras, rituais, segredos e medos. A polícia parecia incapaz de detê-los e décadas se passaram antes que o gigante adormecido da lei federal acordasse para a ameaça representada pela máfia. Antes disso, centenas iriam morrer, escondendo do domínio público os trabalhos internos de uma máfia que entrou no submundo. Gangsters, o submundo dos pistoleiros. Parecia uma reunião de uma diretoria poderosa, altos executivos discutindo estratégia corporativa, mas era uma conspiração criminosa. Os homens à mesa eram gangsters. Negócios para eles significavam jogo, prostituição, suborno, extorsão e às vezes assassinato. Eu vou enfiar uma bala na tua cabeça. Você tá entendendo? Tá entendendo? Temos que tomar uma decisão. A ideia de uma corporação mafiosa exercendo um poder colossal parece algo vindo de um filme, mas realmente aconteceu. Eles tornaram-se uma espécie de governo em si mesmos. Acreditavam que era um governo. Era um governo no sentido de saber que podiam exercer influência política, podiam subornar as pessoas que mantinham a lei e se manter acima da população. O modo como a máfia trocou o bar pela sala da diretoria é a parte mais incrível da história do gangster americano. Isso mudou a forma dos gangsters operarem, mudou a forma com que a lei federal respondia ao crime de gangster e iria mudar a imagem pública dos inimigos públicos para sempre. Com os chefes da máfia mais isolados, Hollywood criou um novo estilo de gangster. Eu não posso correr nenhum risco. Vai ter que me garantir isso. Os gangsters do cinema tinham sido vagabundos de rua, estranhos, românticos, tentando a sorte no sonho americano. Agora eles eram solitários, perseguidos pela dúvida e demônios pessoais. O novo estilo ficou conhecido como filme noir. Nada pode evitar que eu acabe com você. Tem todos os personagens sinistros. Com certeza usa o gangster, mas rouba a vitalidade dele. Tira-o do centro das atenções. Ele deixa de estar acima da multidão porque é um certo mal-estar que afeta a todos no filme noir. São todos assombrados, são todos um pouco afetados por uma paranoia perturbadora. Para muitos, a clássica era dos gangsters terminaria com a morte. Alguns na cadeira elétrica e outros nas ruas. A história começou em Nova York na década de 30. A cidade estava na contenção da crise econômica. Apenas alguns meses antes, a bolha embriagada dos anos 20 tinha explodido com violência. Alguns não podiam acreditar em seus olhos. Os sonhos de uma geração foram atropelados diante deles. Alguns tiveram raiva, outros se resignaram com o fato. Mas uma coisa era certa: não havia escapatória para a economia em ruínas. Nos Estados Unidos, 4 milhões de homens estavam sem trabalho em um ano. Viviam de esmola e benefícios. Lutavam para sobreviver. Falta de salário significava o fim do jogo, fim das garotas de programa e da bebida. O espírito de festa dos anos 20 abriu espaço para uma sensação de austeridade amarga. Nas ruas, as gangues da máfia de Nova York ainda tinham o poder. Conhecidas como as famílias, essas gangues controlavam seus distritos e o crime que ocorria por lá. Mas a quebra da bolsa apertou as atividades da máfia e detonou um conflito que já estava fermentando havia uma década. A luta seria brutal e sangrenta. Era uma batalha entre o velho e o novo e iria moldar todo o futuro da máfia. A história chama o conflito de as Guerras Castelamaresas. O líder do conflito castelhamarês foi Joe Chefe Masseria. Ele era um tradicionalista. Ele acreditava que as famílias deveriam continuar fazendo a mesma coisa. A coisa anda sozinha, ele dizia, e derruba todos no caminho.
Mas Salvatore Charlie Lucky Luciano discordava e viu a vantagem das gangues trabalharem em conjunto. A máfia deve fazer negócios fora da família, mesmo com gangsters de outros grupos étnicos, como os irlandeses e judeus. Luciano não demorou a praticar o que pregava. Seu amigo de longa data e conselheiro era um judeu chamado Meyer Lansky. Mesmo quando menino, Luciano era uma figura ativa no submundo de Nova York. Com 14 anos, ele já era membro da famosa gangue de rua Five Point. 10 anos mais tarde, Luciano se tornou um rico negociante de bebidas. Durante a lei seca, ele levou bairros inteiros à produção de bebidas ilícitas. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, entre, por favor. Tudo bem. Nas pensões, eles chamavam os fabricantes de bebidas de alky cookers. Como príncipe dos alky cookers, Luciano era amigo de todos. Não era um malvado nas ruas cravadas de balas na Nova York dos anos 20. As guerras castelhamaresas começaram como apenas mais uma rixa de sangue. E alimentando a rixa, o código da máfia de respeito, silêncio e vingança. Os cabeças das famílias rivais estavam competindo pelo título Capo di Tutti Capi, um título de respeito que reconhecia o maior mafioso da época. Mas a rixa saiu de controle. Em um ano, mais de 100 pessoas morreram. Primeiro, Luciano ficou do lado de Joe, o chefe Masseria. Mas a matança o convenceu de que a máfia e seu modo de funcionamento teriam que mudar. Charlie Lucky Luciano decidiu que era hora de trazer certa estrutura ao crime organizado. Ele achava que as balas eram ruins para o negócio e atraíam atenção. Criavam problema e não valiam a pena. E eles podiam ganhar mais dinheiro se unindo e criando, de alguma forma, uma organização. Luciano estava farto das mortes intermináveis e resolveu acabar com isso com uma última morte. A do antigo aliado Joe Masseria. Para os gangsters, Coney Island ficava muito longe das ruas duras de Manhattan. O balneário, com seus parques e montanhas russas, parecia um local improvável para um assassinato da máfia. Mas durante os anos 30, em mais de uma ocasião, o calçamento foi manchado com o sangue de um gangster. Luciano atraiu pessoalmente Joe, o chefe Masseria, para um restaurante em Coney Island em abril de 1931. O pretexto? Discutir no almoço e num jogo amigável de cartas a morte do último rival Castellamarese Masseria. Mas no final, Masseria seria o próprio alvo. Os cineastas amavam eventos assim por seu sabor quase bíblico. Aqui, Luciano era Judas, ele era o delator. Seis balas mais tarde, Masseria estava morto e Luciano era o chefe mafioso de Nova York. O as de espadas foi colocado nas mãos sangrentas e sem vida de Masseria. Foi uma piada macabra, típica de um assassino de primeira, Benjamin Bugsy Siegel. O serviço garantiu a Siegel um lugar na mesa principal da máfia e uma reputação de amor pela violência. Siegel era outro amigo de infância de Luciano. Junto com Meyer Lansky, os três homens vieram a dominar as terras das gangues durante os anos 30. Luciano logo se tornou o novo chefe da maior organização criminosa dos Estados Unidos, e o que conseguiu foi, no mínimo, revolucionário. Ele sabia que haveria disputas sobre o controle de certas áreas de certas indústrias do dinheiro. Ele fez as 5 famílias estabelecerem uma coisa chamada a comissão. E esse era o nome que usavam. Era uma diretoria que decidia a política do que era permitido ser feito, o que era proibido, e ao mesmo tempo estavam lá para resolver disputas entre as famílias. Nada mal. Como sempre, Joe tem razão. O que acham?
Pela primeira vez, nada menos que 5 famílias da máfia se sentaram juntas e ouviram respeitosamente o jovem Luciano. Todas tinham base em Nova York e era uma combinação tão poderosa que os chefes das 5 famílias logo se tornaram os lordes gangsters da nação. Pelo fato das famílias de Nova York serem tão importantes e terem tanta influência em todo o país, eles ocasionalmente permitiam que outras famílias de fora de Nova York, da Filadélfia, Chicago, Pittsburgh, participassem dessas comissões onde havia assuntos de interesse mútuo. Muito bem, vamos lá. Ele está chateado. Nesse sentido, foram capazes de criar uma forte estrutura que de algum modo os protegia. E nenhum outro grupo de crime organizado nos Estados Unidos tinha evoluído daquela forma ou continuado por tanto tempo. O gangster americano comum agora pertencia a um sindicato, gostasse ou não. Mas nem todos estavam prontos para entrar. Em 1931, ainda havia um chefe da máfia forte o bastante para ficar contra o sindicato. Em Chicago, Al Capone tinha poder absoluto e Capone queria que continuasse assim. A ideia de dirigir a máfia como negócio teve origem com ele e seu mentor Johnny The Fox Torrio. A questão é levantada no único filme de Hollywood baseado em Capone. Todas essas pessoas vão pagar proteção. Proteção? Contra quem? Contra quem? Contra nós. Ele disse, vamos baixar as armas, é muito simples. Se eles querem leite, temos leite. Se precisarem de transporte, temos transporte. Se precisarem de guardanapos, garfos, facas, carne, porco, leite, qualquer coisa, nós temos. Eles têm que vir até nós. Capone poderia ter tido um papel de liderança na nova máfia. Luciano estava disposto a fazer um acordo com ele, mas o acordo nunca foi concretizado. Capone estava sendo processado e seus dias de maior mafioso de Chicago estavam contados. Era aqui que Capone estava destinado a acabar. A penitenciária federal de Alcatraz. O modo como Capone foi levado ao tribunal e condenado causou controvérsia entre os advogados e ensinou aos mafiosos uma lição de relações públicas que eles nunca iriam esquecer. Capone era exibicionista e escandaloso. Os jornais sempre guardavam a primeira página para ele. Ele foi o mais detestado e celebrado gangster de sua época. Quando a máfia mudou dos bares para a sala de diretoria, Capone veio a simbolizar tudo que o novo estilo de gangster do tipo Lucky Luciano rejeitava. A evidência em público. Em 1931, Capone já era muito conhecido. Através dos filmes, ele logo se tornou o ícone da era dos gangsters. As pessoas queriam ir ver o que todos estavam comentando, e a fofoca era sobre Al Capone. Quando esse tipo de filme explodiu na tela no começo dos anos 30, todos tinham um quê de Capone. Todos tinham um dedo acusador dizendo, sabem de quem estamos falando. A fama de Capone fez dele um alvo. O FBI estava determinado a levá-lo à justiça, mas o modo como fizeram isso é discutido até hoje. Eu não tenho problema em me livrar de gente ruim, e Capone, como eu disse, era um homem mau e brutal, está bem? Mas fazemos isso dentro da lei. Essa é a preocupação que eu tenho. Capone estava ganhando 25 milhões de dólares por ano. Ele matou pessoalmente pelo menos meia dúzia de homens e ordenou a morte de dúzias. Mas ele não foi julgado como vendedor de bebidas, mafioso ou assassino, e sim por sonegação de imposto de renda. Foi uma piada na época. Lá estava um homem que matava, roubava, subornava, cometia no estado de Illinois e em Chicago todos os piores crimes conhecidos pela humanidade. E ele foi para a cadeia por sonegação. A condenação por sonegação foi uma grande surpresa. A maioria dos americanos não ganhava o bastante para pagar imposto de renda e poucos levavam isso a sério, muito menos os gangsters. Nos anos 20 não era como hoje.
Menos de 10% dos americanos naquela época pagavam imposto de renda. Pagar imposto de renda não era uma coisa conhecida e aceita. E Capone não era um idiota. É óbvio que Capone devia saber sobre o imposto de renda. Eu não sei se podemos engolir essa. Mas as autoridades tinham uma boa razão para continuar com o processo do imposto de renda. Ninguém podia provar que Capone tinha cometido qualquer um dos crimes de gangster, pois os capangas dele haviam pago outros para fazerem o serviço sujo. Era uma conspiração criminosa, mas em 1931 isso não era passível de prisão. Por uma década, chefes gangsters podiam sair impunes com assassinatos. O homem que liderou a campanha contra Capone foi o promotor George Johnson. O principal homem da equipe de investigação de Johnson era um agente da Receita, Frank J. Wilson. Wilson não era um caça-gangsters. Contador formado, ele foi enviado pelo Tesouro de Chicago. Ele investigou cuidadosamente os registros financeiros capturados em batidas nos estabelecimentos de Capone. Perseverou durante 3 anos na tentativa de descobrir provas de sonegação de impostos. Pitágoras, onde quer que coloque isso aqui? Coloca por aí. O objetivo de Wilson era bem simples: provar que Capone tinha ganho dinheiro em cervejarias, bares, boates e não tinha pago imposto sobre isso. Mas Capone tinha coberto sua trilha. Capone não assinava nada. Não tinha conta em banco. Era visto entrando e saindo, mas só isso. Para Capone, pagar imposto seria declarar renda ilegal. Isso, diziam seus advogados, infringia a 5ª emenda da Constituição. Seria a admissão de atos criminosos. O juiz rejeitou a alegação dos advogados de Capone. Isso era um mau sinal e iria dar início a uma montanha-russa nos tribunais que ainda preocupa os advogados de hoje. Esse não foi o que consideramos um julgamento modelo sob muitos aspectos. O FBI queria pegar Capone de qualquer jeito. E isso significava usar provas conseguidas através de armadilhas, provas que já estavam prescritas, mesmo provas obtidas com coerção. A maioria das pessoas não queria testemunhar contra Capone. Particularmente as pessoas que o conheciam não queriam testemunhar contra ele. Então o governo teve que obrigá-las a testemunhar contra ele. E o governo podia ser muito persuasivo. Uma testemunha foi o caixa de cassino Fred Rees. Rees podia apresentar provas da renda de Capone que vinha do jogo. Ele foi preso e mantido numa cela especial. A razão de terem escolhido aquela cela em especial foi porque estava infestada de insetos e especialmente baratas. Estava infestada de baratas e colocaram Rees naquela cela. Ele não podia comer, nem beber, não podia fazer nada. O pobre homem ficou paralisado. E, finalmente, depois de alguns dias, o Sr. Rees estava pronto a dizer o que eles quisessem ouvir. Não se pode fazer uma coisa dessas com a testemunha. Apesar dessas táticas e apesar do trabalho de Frank Wilson, a promotoria não tinha provas fortes sobre a verdadeira renda de Capone. Capone sabia disso e continuava a bancar o showman. Estava relaxado bastante para posar para fotografias durante os recessos, mesmo para uma foto durante o julgamento. Os repórteres tinham uma cadeira. Eu tinha uma máquina de 35mm e ela estava no meu chapéu. Eu deixei a máquina aberta, mas a tinha coberto para que não houvesse exposição. Meu chapéu era o obturador. Eu estava de frente para o Capone. Aí eu fiz assim, abaixei e acho que contei 1, 2, 3 para mim mesmo. Essa é a foto que Tony Berardi tirou. A pose era de um homem achando tudo uma piada.
Quando a rede começou a apertar, os capangas de Capone tentaram subornar os jurados, ameaçar as testemunhas, tentaram até jogar bombas na casa dos promotores. Al Capone chamou 5 bandidos de Nova York para matar meu pai e os agentes federais. O serviço secreto felizmente descobriu. E o bando de Capone foi até Capone e disseram: não faça isso, o mundo todo vai cair em cima de você se matar os agentes federais. Eu era jovem e para ir à escola eu tinha escolta policial. E minhas atividades eram bem limitadas. Meus amigos dizem agora que as mães deles não queriam que eles brincassem comigo. Beisebol, sei lá, futebol, por causa do perigo. Mas a violência e a intimidação não funcionaram. O tempo estava acabando para Scarface. Em 17 de outubro de 1931, Capone foi considerado culpado depois de 10 dias de julgamento. O veredito de culpado foi seguido da pena máxima. O notório gangster foi preso hoje e recebeu uma pena de 11 anos. Se ele se comportar enquanto for hóspede do tio Sam em Atlanta, vai sair em 7 anos e meio. E assim até 1940, Capone será o senhor 40.886. Para variar, eles o estão levando para um passeio. Que isso lhe sirva de lição. Pague sempre seu imposto de renda. A sentença pesada foi recebida com choque na terra das gangues. Depois de 2 anos na cadeia, Capone foi transferido para a ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco. Essa antiga base militar foi transformada em penitenciária federal para abrigar inimigos públicos famosos. Capone estava entre os primeiros prisioneiros. A vida em Alcatraz era diferente de outras prisões. Não havia trabalho forçado e havia muita comida. Mas isso era uma tática. Gordos e sedentários, os homens não poderiam nadar os 2 quilômetros da baía para a liberdade. Psicologicamente, era um ambiente difícil. Uma rotina diária severa era conduzida no silêncio forçado. Capone só foi solto em 1940. Então sua mente já estava destruída pela sífilis. E ele morreria precocemente aos 48 anos. Capone, uma sombra do passado, caminhava quieto por esse corredor do bloco de celas e não se dava conta de que o julgamento que o colocara lá tinha delineado frentes de batalha com as quais a lei iria lidar no combate ao crime organizado nos próximos 40 anos. Os mesmos problemas de provar conspiração criminosa, as mesmas tentações de torcer as regras para prender mafiosos conhecidos iriam acompanhar as investigações nos anos 70. Capone tinha sido o maior gangster americano de seu tempo. E para o público que o admirava, ele era o homem que venceu sozinho. O Sr. Big que tomou o mundo e quase venceu. Depois de Capone, os gangsters não foram mais glamourosos. A saída de cena de Capone deu ao chefe do crime de Nova York, Lucky Luciano, uma mão livre para impor a nova face da máfia. A máfia se tornaria uma organização enevoada. Por todo o país, os tempos mudavam com rapidez e os fatos iriam suplantar até mesmo o frio e calculista Luciano. Em 1933, a lei seca ainda estava em vigor. A fabricação, venda e distribuição de bebida alcoólica ainda era um crime federal. Mas os americanos tinham aguentado isso por 13 longos anos e agora estavam gritando: chega! E as pessoas que haviam sido a espinha dorsal do movimento de abstinência agora falavam em favor do cancelamento da 18ª emenda. A razão? Estavam com medo do crime organizado. Não é mais uma questão de bebida ou não. É uma questão de mafiosos ou não mafiosos. A 18ª emenda entregou o país nas mãos e aos pés do crime organizado. Em abril de 1933, um novo presidente, Franklin D. Roosevelt, levou seu governo a rejeitar a lei seca. Foi o primeiro raio de sol a esquentar o país resfriado pela depressão econômica. Do dia para a noite, os bêbados saíram do armário e fizeram a festa até amanhecer.
Os gangsters não comemoraram. Com a lei seca, o negócio ilegal havia dado a eles vastas somas de dinheiro. A depressão havia exprimido suas atividades e agora a revogação iria minar ainda mais suas atividades. Alguns abandonaram o crime, mas os inteligentes começaram a pensar em outras formas de ganhar grandes quantidades de dinheiro. Escolheram um velho preferido, o jogo. Somos amantes do esporte. O jogo exercia uma velha atração na máfia. Era um crime sem vítimas, envolvia conspiração e corrupção, e os gangsters poderiam posar de Robin Hood, oferecendo ao público o serviço que queriam. Jogo ilegal, pelo menos nos Estados Unidos, não era visto como um crime com vítimas. E o crime organizado, a máfia, tinha aperfeiçoado o jogo a tal ponto que sempre foi e continua sendo uma de suas ocupações mais lucrativas. Durante os anos 30, o interesse da máfia no jogo decolou. A diretoria dos mafiosos, a autodenominada Comissão Nacional do Crime, logo tinha tentáculos de costa a costa. O maior incentivador dos interesses no jogo da máfia era um tenente de confiança de Luciano, Ben Bugsy Siegel. Ele ia aonde os jogadores tinham dinheiro. Isso significava passar cada vez mais tempo em Los Angeles e Hollywood. O trabalho de Siegel era ligar a máfia a organizações de jogo já existentes. Em cada aposta, os gangsters tinham uma percentagem. É um sistema que ainda existe hoje. A máfia também começou a oferecer aos agentes de apostas a chance de trabalharem juntos. Se os agentes estavam com muito dinheiro apostado no jogo, luta ou corrida, a máfia assumia a aposta. Para esse serviço, os gangsters cobravam uma taxa pesada. Então eles ganham de todo jeito. Eles ganham com suas próprias bancas de apostas e eles ganham através de outras pessoas que estão pagando taxas em troca de informações sobre apostas e sobre probabilidades. Mas em 1935 começou uma guerra de território nas ruas de Nova York que sobrepujou o sucesso do jogo de Siegel na costa oeste. O novo estilo discreto da máfia foi arrastado para uma batalha pelo controle de uma loteria de rua conhecida como Numbers Racket. A área era o Harlem. Arthur Flegenheimer, conhecido como Schultz holandês, era um dos mais velhos personagens da Terra das Gangues. Ele era um multimilionário e tinha ganho dinheiro com o comércio de bebida, mas era solitário e agia sozinho. Ele manteve seus acordos com Luciano e o sindicato ao mínimo. Agora, ele queria o controle da loteria no Harlem. A loteria do Harlem era controlada por Stephen St. Clair. Ela oferecia boas chances nos 3 últimos números do índice da bolsa, publicado diariamente nos jornais. As pessoas apostavam pouco dinheiro tentando acertar os números. O prêmio era bom. Mas Schultz não queria só uma parte da operação, ele queria a operação toda. As negociações no Harlem foram sangrentas e caras. Schultz estava violando o novo estilo do Código dos Mafiosos. Estava atraindo muita atenção para si e, é claro, tornou-se alvo do FBI. O FBI processou Schultz por sonegação de impostos, o que gerou cobertura nacional. Schultz ganhou, mas ficou obcecado em se vingar do homem por trás do processo, o promotor de Nova York, Thomas Dewey. Dewey tinha ambições políticas. Ele queria ser governador do estado de Nova York e decidiu melhorar sua reputação indo atrás dos mafiosos. Quero Dewey morto! Quero ele morto agora! O ódio do holandês por Dewey levou a uma reunião tumultuada da diretoria da máfia. O frágil relacionamento entre o sindicato e Schultz finalmente se Nosso maior rompeu. problema é esse cara também. Temos que matá-lo. No encontro com o sindicato, ele declarou que queria matar Tom Dewey. Mas os outros chefes não queriam matar um homem tão proeminente. Schultz jurou fazer isso sozinho. Os chefes decidiram agir para proteger Dewey e foram dadas ordens para assassinar Schultz. O homem escolhido para o serviço foi Charlie Workman, conhecido como o Inseto. O local seria mais uma vez o lugar favorito dos crimes de gangsters, o restaurante. Charlie escolheu bem. Ele entrou casualmente no restaurante e começou a atirar indiscriminadamente, atingindo todo mundo.
Quando a polícia chegou, encontrou Schultz caído sobre uma mesa, quase morto. Ele lutou para viver durante 3 dias antes da morte o levar. A morte de Schultz marcou uma nova fase na história dos gangsters. Charlie, o inseto, e seus capangas eram diferentes dos matadores normais de execuções de gangsters. Faziam parte do grupo mais temido e odiado que já aparecera dos becos do crime organizado. Ficaram conhecidos como assassinos associados. Não vai ficar sentado aqui o dia todo. Durante os anos 30, uma cena como essa colocaria o medo no fundo do coração do novo Sindicato Nacional do Crime. E agora, vai falar? Vai desembuchando logo, desgraçado. Queremos saber de tudo. Ela era remanescente de dezenas de filmes de gangster. A polícia pegava um capanga e dava uma prensa nele. A questão era, ele iria falar? Os gangsters tinham muitos nomes para os informantes. Para eles, os dedos duros, pombos correio e canários eram um problema. E a única maneira de estar livre do medo da traição era silenciar o informante para sempre. E o chefe nacional da máfia, Lucky Luciano, fez valer o código de silêncio sem piedade. Para Luciano, o código era supremo. Luciano sabia que precisava de um modo de controlar os capangas e colaboradores que povoavam seu império. Seu amigo e confidente Meyer Lansky tinha a solução perfeita. Um grupo de assassinos de aluguel, composto de matadores de ascendência judia e italiana. Entre eles, os matadores cobririam o espectro étnico da máfia. Eles se tornaram a polícia secreta do sindicato. E aqueles que desafiavam as regras da diretoria dos mafiosos logo entenderam que, fazendo isso, cortejavam a morte. O chefe dos assassinos era um gangster de Nova York, Louis Lepke Buchalter. Lepke se lançou em seu novo emprego com alegria e zelo. Com a contagem dos corpos aumentando, a imprensa ficou interessada. Era algo novo, e mesmo para a terra dos gangsters, uma coisa particularmente maléfica: assassinos de aluguel. Assassinos Associados se tornou o grupo mais temido de gangsters que já emergira dos becos do crime urbano. De costa a costa, acreditava-se que tinham matado mais de 500 pessoas. Em 1920, No início, Hollywood demorou a mostrar a década de mortes dos assassinos associados. A década de 30 continuou mostrando filmes de gangsters românticos. Só no final dos anos 40, os filmes começaram a mostrar assassinos tão impiedosos que eram quase loucos. Eu ia dividir meio a meio com um tira. Isto aqui foi escrito com metralhadora. O Matador Insano foi talvez melhor representado pelo ator Richard Widmark, que estrelou em 1949 o filme Beijo da Morte. As crianças gostam de mim. Widmark era um assassino de aluguel na pista de um informante. Com seus olhos vidrados, camisa preta e gravata branca, Widmark definiu o visual dos gangsters por uma década. Toque na minha família e vai ouvir uma música que nunca ouviu antes. Os gangsters podem ter enlouquecido nos filmes, mas o pensamento por trás dos assassinos associados fazia sentido para as mentes do submundo. Os assassinos associados matavam qualquer um sem questionar, contanto que o preço fosse bom. Homens como Happy Maione e Frank Abandando não eram meros gangsters. Não tinham interesse em suborno, jogo e bebidas ilegais, só em matar. E para isso, cobravam bem alto. Apesar de sua crueldade, os assassinos associados não trouxeram ordem para a terra dos gangsters. Mais uma vez, as forças da lei estavam caindo em cima deles. No final dos anos 30, muitos mafiosos estavam sob custódia, inclusive Lucky Luciano. Em 1936, Luciano foi declarado culpado de promover prostituição. Algemado a seu cúmplice, o Lorde Supremo da rede de 12 milhões de dólares por ano tenta Ele escapar. dizia que foi uma armadilha e foi mesmo. A polícia plantou provas. Mesmo assim, Luciano recebeu a incrível sentença de 30 anos. Debaixo da sua última olhada no mundo exterior. Quando ele sair, será um velho. O figurão de Nova York é agora o prisioneiro número 92168.
O homem por trás do caso foi Tom Dewey, de Nova York. O mesmo Tom Dewey que Luciano salvara há apenas um ano, mandando matar o Schultz, holandês. A condenação de Luciano foi o triunfo de um jovem promotor. Isso fez dele uma figura nacional. Por 20 anos, o submundo pilhou e roubou o nosso povo. E depois o obrigou ao silêncio. Mas agora, os dias de medo dos gangsters chegaram ao fim. Dewey tinha agora confiança para caçar outros mafiosos. Ele tinha em vista dezenas de assassinos de aluguel que pertenciam aos assassinos associados. Não precisamos de você aqui. Fale logo e deixamos você sair. A estratégia de Dewey era simples: colocar membros das famílias criminosas de Nova York sob custódia e lhes oferecer imunidade e proteção em troca de seu testemunho. Se eles se recusassem a falar, Dewey ameaçava denunciar a prisão deles aos assassinos associados. Um ato que certamente garantiria a morte deles. No início, os pequenos criminosos mantiveram o código de silêncio dos gangsters, mas a tática de Dewey começou a semear o medo e a dúvida no alto escalão. O chefe dos assassinos associados, Lepke Buchalter, ficou com medo de ser denunciado. Ele impôs um reinado de terror na terra das gangues. Como mostra esse filme de 1960, os esquadrões da morte de Lepke embarcaram no rastro de morte que fez tudo, menos destruir a máfia. Este filme trata de uma realidade impressionante, uma organização responsável pela morte de aproximadamente 1000 pessoas, todas executadas pelos assassinos associados. Finalmente, um homem ousou quebrar o silêncio. Abe Kidd Twist, que havia coordenado dezenas de assassinatos da associação. Em 1939, esse canário começou a cantar. O chefe dos assassinos associados, Lepke Buchalter, estava sendo caçado e de repente se tornou um fugitivo nacional. Ele foi eleito inimigo público número 1. Tom Dewey o perseguia impiedosamente. A polícia de todo o país está atrás de Lepke Buchalter. Esse fugitivo deve ser encontrado vivo ou morto. A polícia de Nova York e os agentes federais estão trabalhando juntos numa busca nacional. Lepke se rendeu em um parque de Coney Island, não muito longe de onde Lucky Luciano havia matado Joe Masseria, 8 anos antes. Lepke foi convencido a se entregar sem lutar. Em 1941, Lepke foi considerado culpado de assassinato e condenado à morte na cadeira elétrica. Por fim, 4 matadores da assassinos associados o seguiriam na câmara de morte. Eles eram Happy Maione, cuja arma favorita era um cutelo de carne, Pittsburgh Phil Strauss, provavelmente o matador mais sanguinário de todos, Bugsy Goldstein e Frank the Dasher, Abandono. Até o dia de hoje, Lepke e seus confederados da Assassinos Associados foram os únicos gangsters a serem executados por assassinato. Dewey pegou seus homens e sua recompensa. Em 1943, ele se tornou governador de Nova York. Mas nem todos aproveitavam dos frutos da prisão da Assassinos Associados. No pequeno hotel de Coney Island, o homem que teve papel vital na quebra da corrente do silêncio e morte ia pagar um preço alto por sua colaboração com o promotor. E a era clássica dos gangsters entraria em sua fase final. Se as autoridades achavam que tinham ganho uma grande batalha na guerra contra os gangsters, eles iam ter um choque. Escondido no hotel de Coney Island, esperando sua aparição no tribunal, estava o vira-casaca dos assassinos associados, Abe Kidd Twist Hellis. Seu testemunho já tinha levado a condenações de 5 altos matadores da assassinos associados, condenações que os levariam à cadeira elétrica. E Hellis tinha mais a dizer. Ele sabia muita coisa sobre gente muito poderosa. Ele falou de políticos, altos oficiais da polícia e outros pilares da comunidade. Hellis foi achado no estacionamento do hotel. O legista disse que tinha caído ao subir na janela de seu quarto no 6º andar. Muitos não acreditam que sua morte tenha sido acidental. A morte de Hellis mostrou que a assassinos associados ainda podia matar qualquer um, mesmo os protegidos pela polícia. O pânico se abatia na terra dos gangsters. Os bandidos temiam represálias pela menor indiscrição.
Imaginavam matadores em cada esquina e muitos deixaram a cidade. Entre os mafiosos que partiram, estava o chefe do jogo Benjamin Bugsy Siegel. Para fugir na histeria galopante em Nova York, Siegel foi para seu campo favorito, Hollywood. Siegel tinha passado muito tempo em Los Angeles cuidando da operação de jogo na costa oeste. Mas ele estava cada vez mais sem traquejo com a forma que a máfia estava operando. Em vez disso, Siegel bancava o gangster clássico, gastando dinheiro, sendo o centro das atenções, aproveitando a vida. E Tinseltown o recebeu de coração. Você é uma graça, mas eu não... Hollywood passara os anos 30 obcecado com a imagem romântica do gangster adorável. E Siegel parecia combinar com esse papel. Siegel parecia e vivia como um astro do cinema. Houve boatos de que queria ser um astro do cinema. Foi o último dos gangsters solitários. Sua vida e morte viria a simbolizar o fim da era clássica dos gangsters. No começo, Siegel vivia no luxo do Hotel Argyle em Hollywood Norte. Cercado da alta classe, ele começou a ter relações com gente de cinema, inclusive um velho amigo, o ator George Raft. Bugsy Siegel veio para Hollywood e era visto entre atores e produtores de cinema numa boate. Ele ficou muito amigo deles e também encontrou George Raft. Raft era conhecido por suas conexões com a máfia de Nova York. Era amigo de Siegel desde os anos 20. Juntos, eles promoveram um plano de negócios audacioso. Eles decidiram ir para Las Vegas, que não passava de um deserto, e decidiram construir um cassino, um grande cassino. E o nome do cassino era Flamingo. Com os mafiosos indo para o jogo, Bugsy Siegel e George Raft abriram o Cassino Flamingo, batizado em honra da namorada ruiva de Siegel, Virginia Hill. O sonho de Siegel era construir um paraíso do jogo a uma distância curta de Los Angeles, mas livre das leis severas da Califórnia. Ele vendeu a ideia para o Sindicato Nacional e a máfia patrocinou o projeto em grande parte. Siegel recebia futuros clientes com festas suntuosas, atraindo publicidade favorável. Ele se tornou o queridinho do circuito das festas de Beverly Hills. O sócio de Siegel, o ator George Raft, fez a sua parte em conseguir apoio para o novo clube. Mas aí, as coisas começaram a dar errado. George Raft deveria trazer gente de Hollywood para manter os negócios funcionando. E, como sabemos hoje, Bugsy Siegel tinha pedido dinheiro emprestado ao submundo e então a namorada de Bugsy Siegel, de alguma forma, conseguiu colocar as mãos em $2,5 milhões e desapareceu, foi para a Suíça.